A graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantes em nossas vidas. Vamos continuar o estudo da salvação, mas eu quero lembrar primeiro os irmãos sobre essa obra redentora, completa, perfeita e eterna que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Ele nos justificou, nos regenerou, nos santificou e nos glorificou. Todas essas verdades já são fatos passados, já passado já aconteceu, a regeneração foi uma única vez, a justificação, a santificação e a glorificação, isso continua acontecendo experimentalmente no presente e no futuro veremos isso de modo glorioso e eterno. Então, já aconteceu. Lembrar também os irmãos da diferença de pecado com pecados. Pecado é a natureza adâmica se tornou uma natureza pecaminosa. E pecados são os frutos dessa natureza, as coisas erradas. E Jesus levou o pecado, ele tirou o pecado. Agora você, como cristão, você não tem mais a natureza pecaminosa, você tem a natureza de Cristo divina. Às vezes peca, mas não é que você agora é um pecador, agora você é um santo, você é um justo. Então vamos falar hoje como vem a salvação, sobre o arrependimento. Primeiro, a salvação vem por Jesus Cristo. Tito 2,11 está escrito: a graça de Deus se manifestou salvadora sobre a todos os homens, né? Não há outro mediador, não há outro nome no céu, na terra, que importa que os homens sejam salvos. A salvação é Jesus Cristo. Mas para o homem ser salvo, ele precisa arrepender. E o arrependimento no homem, o que, que é? No grego, a palavra arrepender é metanoia, é mudança de mente, mudança de direção, mudança de comportamento, é uma outra atitude. É como, por exemplo, uma pessoa viajando para um destino, sai de uma cidade, Belo Horizonte, para São Paulo. Ele arrepende, ao invés de continuar indo para São Paulo, ele volta para Belo Horizonte. Então, voltar para Deus. E esse arrependimento tem a ver o reconhecimento que é um pecador. O verdadeiro arrependimento para a salvação, a pessoa reconhece que é um pecador e que precisa do Salvador. E o Salvador é único, é Jesus Cristo. Esse verdadeiro arrependimento produz o fruto do arrependimento, que é o fruto do Espírito Santo, que é as obras dignas de arrependimento, as obras de Cristo, as obras de Deus, porque ele é uma nova criatura. Ele se arrependeu, foi salvo e agora está vivendo a nova vida. Esse arrependimento, ele diz lá em 2 Coríntios 2,10, o arrependimento segundo Deus, veja o que está escrito. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Deus, quando entristece, é para trazer arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então, e esse arrependimento não é apenas ficar triste ou ter um remorso por ter feito algo errado, não. É um arrependimento mesmo de mudança de vida, é uma mudança para a salvação. E esse arrependimento não é algo que origina no homem, começou no homem. O homem se arrependeu por si mesmo. Não. Esse arrependimento vem do próprio Deus, é a graça de Deus. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 4. Veja o que está escrito. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância, não devemos desprezar, e longanimidade, né, o Deus assim, sempre longânimo, assim, sempre esperando, né, dando oportunidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, é a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento, né? A bondade é o amor, é a graça de Deus. Sem a bondade, a graça de Deus, não há arrependimento. E esse arrependimento para a salvação, ele acontece como? Acontece por um encontro com Deus, pela presença de Deus. Quando Deus manifesta alguém, a pessoa vê Deus, não com os olhos naturais, esses olhos, mas os olhos espirituais. Ele percebe a presença de Deus. Eu tive essa experiência
no meu princípio de conversão, por 2 momentos, né, a primeira vez e depois na segunda, que foi uma conversão mesmo. Eu percebi a presença de Deus perto de mim, me constrangendo, mostrando que eu era um pecador. Isaías diz isso, ele diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E no versículo 5 ele disse: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando a presença de Deus manifesta, traz arrependimento. Isso é a bondade de Deus. Outra maneira é quando Deus olha para a pessoa percebe, né, o Senhor olhando para ela. Lá em Lucas 22, 61 a 62, isso aconteceu com Pedro. Ele havia negado a Jesus Cristo 3 vezes. Jesus Cristo já havia falado para ele que isso ocorreria. E ele, quando o galo cantou, ele estava no pátio, Jesus estava lá também, e naquele momento, Jesus passou e olhou para Pedro, e Pedro viu Jesus olhando para ele. Diz o texto que ele saiu dali chorando amargamente, arrependido mesmo. Quando o Senhor olha para alguém, ele percebe o olhar de amor, de perdão, né, de aceitação, de graça, e a pessoa se arrepende. Uma outra maneira de que a pessoa se arrepende é pela palavra do Senhor. Nós vemos isso, o Senhor falando lá, Jesus Cristo falando nos evangelhos e no Pentecoste, né, Pedro pregando e as pessoas assim entristecidas, que faremos? Pedro falou, arrependei-vos. Foi Jesus falando, o Espírito Santo falando através de Pedro. Paulo, lá no discurso de Atenas, foi o Espírito Santo falando. E Jesus, na cruz, ele falou 7 frases. E o ladrão, os 2 ladrões ouviram. E um estava lá, salva-te a ti mesmo, salva nós, se você é o Filho de Deus. E o outro ladrão falou, não, nós merecemos. Lá em Lucas 2, 61 a 60, Lucas 23, 39 a 43. Nós merecemos, fizemos coisas erradas, mas esse nada fez. Aí ele fala para Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino. Jesus falou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Veja, os olhos dele espirituais foram abertos. Ele ouvia Jesus falando aquelas 7 frases, e vendo Jesus pendurado na cruz, ele viu que os soldados, que aquela multidão, as pessoas não viram. Ele viu o Rei dos Reis. Ele viu o Senhor Salvador. Então ele pediu, lembra de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Uma outra maneira que vem o arrependimento é pelas circunstâncias. Lembra do filho pródigo? Ele gastou tudo, perdeu tudo, estava comendo aquilo que dá para os porcos, nem que dava para os porcos, estava sobrando para ele. Aí ele caindo em si, naquelas circunstâncias, na casa do meu pai, há tanta comida, os servos comem bem, há tanto pães, e eu aqui passando fome. E ele se arrependeu e voltou. As circunstâncias, a bondade de Deus se manifesta nas circunstâncias. Quando você vê coisas ruins acontecendo numa cidade, numa nação, numa família, numa pessoa, você fala, nossa, Deus está julgando, mas mesmo no julgamento de Deus, a bondade de Deus está ali, para que a pessoa, para que a família, para que o povo da cidade, para que a nação se arrependa. Então, o arrependimento vem também nas circunstâncias. Uma outra maneira que vem o arrependimento é pelo convencimento do Espírito Santo, pelo o toque do Espírito Santo. Lá em João 16, 8 diz que quando ele vier, convencerá o mundo. É o Espírito Santo que convence. O mundo ali são pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira. Pessoas que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele convencerá o mundo, as pessoas, do pecado. É o Espírito Santo que convence. E ele toca na pessoa. O toque do Espírito Santo traz uma contrição, traz uma tristeza, segundo Deus, para o arrependimento, para a salvação. Então, o arrependimento para a salvação é algo que acontece, a pessoa é salva, é regenerada. Mas também o arrependimento, ele acontece no desenvolvimento da salvação. Quando a pessoa está desenvolvendo a salvação dela, né, caminhando com Jesus Cristo, em muitos momentos ela vai inclinar para as obras da carne. Ela vai cometer pecados. Ela não tem mais a natureza de pecado, mas ela vai cometer pecados por inclinar para a carne. E aí o Espírito Santo toca e ela se arrepende. Então o arrependimento é para a salvação
e também para o desenvolvimento da salvação. E o arrependimento acontece no homem, o homem corresponde. Nós vamos ver depois, em outro vídeo, então o homem aceita, né, que é um pecador e Jesus é o Senhor Salvador, mas é uma obra da graça de Deus, que mostra a benignidade de Deus é que conduz o homem ao arrependimento. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.